Muito bem, essa aula aqui é sobre alguns princípios de prescrição clínica, de uma forma muito introdutória e geral, mas que nos permitem, durante a prática clínica, elaborar raciocínios mais complexos. Mas esses são os fundamentos que a gente vai abordar. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a refratometria nem sempre ela é igual à prescrição. Enquanto a refratometria é o estudo da refração do olho sem acomodação, a prescrição ela é a solução da queixa do paciente. Então ela é totalmente subjetiva e depende da queixa, tá? E quando a gente fala em refratometria, a gente vai ter, na verdade, alguns valores que nem sempre são iguais. Uma coisa é o que eu encontrei na minha refração objetiva, por exemplo, na retinoscopia. Outra coisa é o que o paciente escolheu na refração subjetiva, no teste de lentes. E nem sempre um vai ser igual ao outro, e desses dois, nem sempre eles vão ser iguais ao que estiver na receita, ao que eu vou prescrever na receita. Tá? Então, o que muda de um para o outro depende desses princípios que a gente vai abordar aqui nessa aula. Com o objetivo sempre de solucionar a queixa do paciente. Tá? Então vamos lá, eu só vou prescrever uma receita de óculos em 3 momentos. Quando eu conseguir atingir e entregar para o paciente uma melhor visão, quando eu tiver sintomas associados, por exemplo, e aqui o principal é a astenopia, para eliminar a astenopia, mesmo que o paciente tenha 20/20, e por condições associadas em que é necessária a prescrição, por exemplo, estrabismo acomodativo e exotropia intermitente, são alguns exemplos, tá? Então, pela visão, pelos sintomas ou por condições associadas. Somente nessas 3 situações é que a gente vai receitar óculos para o paciente. Se não melhora a visão, se o paciente não tem queixa e nenhuma condição associada, mesmo que eu encontre alguma refração para o paciente, eu não vou prescrever. Então vamos lá. Em relação à acuidade visual, é preciso que a gente esclareça alguns mitos para o paciente. Tá? E entender alguns conceitos para nós. Para a gente, o que precisa entender? Que a lente mais positiva é o que a gente deve utilizar, porque vai ter a menor acomodação. E o menor equivalente esférico, porque vai dar menos distorção pela correção das lentes. Tá? Então, a lente mais positiva com o menor equivalente esférico, desde que com essa lente a gente tenha melhor acuidade visual. Então, na dúvida entre 2 lentes muito parecidas, em que o paciente diz que tanto faz, eu vou escolher a de menor equivalente esférico, com menor astigmatismo, e a lente mais positiva dessas duas. Tá? Esses são os meus vieses de seleção. Então, se tanto faz para o paciente, quem escolhe sou eu, baseado nesse critério aqui. Se tanto faz para o paciente, ou seja, ele já está na melhor acuidade visual, quem escolhe sou eu, baseado nesses critérios aqui. Tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente tem que entender é que a função visual ela é individualizada. E nem sempre o paciente vai precisar do 20/20, ou do 20/15, ou do 20/10. Tá? Então, para muitos pacientes, a gente nem testa 20/15, para no 20/20 ou 20/30, porque tem outras patologias associadas. Tá? E não adianta querer chegar numa receita 20/15, ou 20/10, ou 20/20, para um cérebro 20/200. Ou seja, a gente vai até o limite que traz benefício para o paciente. Tá? E a segunda coisa que é a revés dessa afirmação é que a gente para muitas vezes no 20/20, quando o paciente vai chegar no 20/15 ou no 20/10. Eu pego em torno de 1 a 2 pacientes por ano que vão ao 20/10, e a minha tabela ela é calibrada para ter o ângulo visual correspondente a 20/10, tá? Na distância de teste. E eu pego de 1 a 2 pacientes, na prática, uma rotina do dia a dia, que vão a 20/10 no consultório, tá? E eles chegam reclamando do olho 20/20, que é o olho que enxerga mal. Então é importante a gente entender isso, tá? E a segunda coisa importante é esclarecer para os pacientes em relação aos óculos, que não usar os óculos não piora a visão. Simplesmente os óculos ajudam o paciente a enxergar aquilo que ele vai enxergar, aquilo que é possível enxergar. Mas existe um mito de que não usar os óculos, principalmente entre mães e crianças, né? Eu falo para o meu filho usar os óculos e ele não usa, porque na verdade os óculos é menos 0,25 a 180. E a criança não consegue usar e a mãe fica brava, porque se não usar os óculos vai piorar a visão. E o segundo mito, que é espelhado desse, é que usar os óculos vai corrigir o grau, né? Então eu já uso meus óculos há muito tempo e meu grau só aumenta, ele não deveria estar curando o meu grau. Essas são queixas que os pacientes têm e que a gente precisa explicar da maneira mais didática possível e esclarecer esses mitos aqui. Tá? Então às vezes o paciente quer uma receita
para que a visão dele não piore, para que o grau dele não aumente. Eu quero esse pouquinho de grau para não aumentar meu grau. Ou então eu vou usar bastante esse 0,25 a 180 para que eu não piore no futuro. Então são mitos aí que a gente deve esclarecer, tá? Agora sim, prescrição de verdade, né? Nos casos de astenopia. Então a gente precisa entender que a astenopia de origem acomodativa está relacionada ao esforço acomodativo. E que esse esforço acomodativo está relacionado à distância de trabalho de cada paciente, junto com a refração estática. E que isso é totalmente subjetivo. Totalmente subjetivo, tá? Então, por exemplo, para a gente entender a distância de trabalho. Um paciente que ele é mais 2 para longe e vai trabalhar 25 centímetros, que tem um esforço necessário de 4 dioptrias, o total que esse paciente vai precisar fazer é 6. Em crianças, provavelmente não vai dar problemas. Em adultos, provavelmente vai ser sintomático. Então, para a mesma refração de mais 2, para a mesma distância de trabalho, depende da idade. Tá? Agora, esse paciente que é mais 2, se ele estiver trabalhando a 1 metro de distância, por exemplo, ele vai precisar não de 6, e sim de 3. E aí, provavelmente, vai ser assintomático em crianças e adultos. Então, depende da idade, do esforço acomodativo e da refração. REI, né? Se a gente fosse fazer um acrônimo. Refração, esforço e idade. E o raciocínio que a gente deve fazer para acertar na hora da refração é o raciocínio ao contrário, tá? Que é basicamente o seguinte: qual a acomodação residual que poderia gerar queixas? Se X dioptrias não gera sintomas, então deixar acomodando X dioptrias não vai ser um problema. Que é o que a gente tinha nesse caso aqui, do slide anterior. Paciente com 2 dioptrias esféricas para distância de trabalho de 1 metro, provavelmente não vai ter queixas, então eu não vou receitar nada. Agora, se o paciente vier com queixas, eu vou receitar tudo. Essa é a diferença. Então, o raciocínio ao contrário. Qual a acomodação que poderia gerar queixas? E é isso que eu vou eliminar. Tá? E a gente precisa entender que quando o paciente vem usando óculos, isso é um problema, óculos de descanso, né? Eles formam uma barreira contra a evaporação, então o olho seco que incomoda, ele melhora com o uso de óculos de descanso, só que o certo é tratar o olho seco com lubrificantes, tá? E a segunda coisa é que existem outras causas de cefaleia que não são de origem oftalmológica, então muitas vezes a gente acaba receitando uma lente para uma cefaleia que não é astenopia. Se for astenopia, prescreve total. Se não for, não prescreve nada. Isso falando de astenopia acomodativa, tá? Das lentes esféricas. Agora, se a gente entrar com as lentes cilíndricas e a astenopia pelo astigmatismo, a gente precisa entender um conceito baseado na conoide de Sturm, que é o seguinte: a gente vai ter uma linha focal anterior e uma linha focal posterior perpendiculares entre si por causa do astigmatismo, tá? E nesse meio do caminho a gente vai ter o círculo de menor confusão, em que seria o melhor foco possível, sem ser uma linha anterior nem uma linha posterior. Nós vamos ter nesse meio do caminho o ponto focal mais claro para o paciente. Então ele vai ficar usando a acomodação para puxar e para soltar esse ponto mais para cá ou mais para lá, para que ele consiga montar a imagem. E isso é um esforço acomodativo constante. Ele fica jogando a imagem para trás e para frente, para trás e para frente, para que ele consiga montar o foco. Para a visão de detalhes, isso é extremamente cansativo. Então, a astenopia pelo astigmatismo, ela está muito relacionada com os esforços visuais, tá? Outra origem de astenopia é a astenopia fusional, pelo balanço binocular, em que a visão é boa dos 2 olhos, mas eles não olham exatamente para o mesmo ponto ao mesmo tempo. E isso está relacionado com a amplitude fusional. O que é amplitude fusional? Os 2 olhos da gente eles têm que olhar para o mesmo ponto ao mesmo tempo. Se um olho olha mais para um lado do que para o... Vamos fazer o desenho ao contrário. Para olhar para longe, a gente deve olhar com os olhos, vamos dizer assim, paralelos entre si. Quando a gente tem que olhar para perto, os olhos deveriam fazer uma convergência. E se essa convergência não acontece, eu tenho vamos dizer assim, um pseudoestrabismo ou uma exoforia. E ela vai ser compensada pela fusão para que a gente consiga juntar essas imagens. Isso dá muita astenopia, tá?
Então a gente tem que medir o desvio do paciente, a foria do paciente para longe, e ver qual é a amplitude funcional, o quanto que eu consigo deslocar essa imagem que ele ainda consegue juntar numa só. Tá? Isso é feito com uma régua de prismas, à medida que eu vou colocando, por exemplo, base temporal, eu vou jogando a imagem para um lado, vai chegar uma hora que o paciente vai dizer, opa, aqui eu vejo duplo. E para cá também, a convergência e divergência, né? Vai chegar uma hora que o paciente vai dizer que eu vejo duplo. Então a soma desses dois aqui vai me dar a amplitude funcional. E o ideal é que o paciente esteja mais ou menos próximo ao centro aqui, com uma amplitude de convergência e divergência, tá? Se o paciente está, por exemplo, aqui, qualquer posição que escape dessa, ele vai estar muito perto do limite. Qualquer posição que escape, então ele vai estar com uma XT, uma xforia. Qualquer mirada que escape vai gerar muita astenopia. E aí sim a gente pode usar prismas para compensar essa, vamos dizer assim, amplitude funcional, que pode ser maior ou menor. O paciente pode ter uma amplitude funcional pequenininha, uma amplitude funcional grande, ou ele está, por exemplo, com uma tendência de XT, e aí ele está, vamos dizer assim, desbalanceado, né? Uma boa convergência e uma pequena divergência, e aí ele está muito sintomático. Isso pode ser resolvido com prismas, tá? Outro motivo de prescrição é a ambliopia, em que a gente precisa ter a prescrição obrigatória para o paciente para que a gente tenha as melhores condições visuais. E a ambliopia está relacionada a 4 situações aqui. A anisometropia, que é a diferença de refração entre os olhos. Por exemplo, a alta hipermetropia, em que eu vou ter os dois olhos com ambliopia, pela incapacidade de ter uma imagem focada na retina. Astigmatismos muito altos também são ambliopigênicos, tá? E a alta miopia, mas ela não é tão ambliopigênica assim, ambliogênica, ambliopigênica. Porque o paciente tem um ponto remoto próximo, então a 10 ou 15 centímetros ele consegue uma imagem relativamente nítida e ele acaba tendo um estímulo visual adequado, tá? Então miopias de 10 ou daí para cima é que vão poder provocar ambliopia, tá? Segunda parte é quanto prescrever, e aí depende do motivo da prescrição. Então vamos lá. De maneira geral, o esférico a gente vai receitar o mais positivo que resolva a queixa ou os sintomas. Seja ele para o hipermétrope, seja eles para o míope. O mais positivo que resolva a queixa ou os sintomas. Tá? Então toda acomodação residual é desaconselhável. Se eu vou receitar tudo. Vou acabar com a acomodação residual. Se eu não vou receitar, bom, aí eu vou ver quanto que eu não receitar que vai gerar queixa, se vale a pena receitar ou não. O objetivo sempre é atingir a melhor acuidade visual possível e lembrar que o 20/15 ou às vezes o 20/10 é uma situação relativamente comum que a gente deve lembrar de testar. A outra coisa que a gente tem que prestar atenção em salas muito pequenas é o seguinte. Se eu estou com o paciente testando numa distância de 3 metros, a acomodação dele é 0,33 centímetros. E se eu der a distância focal aqui sob cicloplegia, ele não vai estar acomodando nada. Então, além dos 33 centímetros, ele vai estar com a visão embaçada. Então, eu preciso dar um certo desconto naquilo que eu achei para o paciente. Se eu achei para ele mais 1, eu devo receitar mais 0,75 ou mais 0,50, dependendo da minha distância de trabalho, tá? E o que a gente sempre tem que usar como raciocínio é o raciocínio ao contrário. O quanto que eu não receitaria que daria queixas. Isso eu não posso deixar. E isso eu vou prescrever. Todo o resto é opcional. E por fim, no astigmatismo, a gente tem que lembrar que astigmatismos a favor da regra são fisiológicos e astigmatismos oblíquos ou contra a regra geram mais sintomas. Então eu vou ser mais rigoroso ou mais exigente na prescrição de astigmatismos contra a regra ou oblíquos. E vou ser mais, vamos dizer assim, conivente ou menos exigente com a correção de astigmatismos a favor da regra. E por fim, a prescrição na presbiopia. Tá? A gente já falou um pouco sobre isso, a gente tem que considerar a idade, a distância de trabalho e a atividade do paciente. Claro que a distância de trabalho está relacionada com o tamanho do paciente. Né? Um paciente com braços longos vai ter uma distância de trabalho mais longa.
E tem um macetezinho aqui que a gente considera para aqueles que são hipermétropes altos ou míopes altos. Geralmente, hipermétropes altos vão precisar, por efeito óptico, mais dioptrias para o mesmo resultado. Então, é normal a gente dar uma receita de adição de 3,5, por exemplo, para um alto hipermétrope, enquanto o míope não vai passar de 2,5. Geralmente é essa compensação que a gente acaba fazendo para quem tem alta hipermetropia ou alta miopia, tá? E por fim, um ponto importante aqui que é a amplitude de foco, tá? Quando a gente receita uma lente, vamos dizer assim, para perto, o paciente vai usar a capacidade acomodativa que ele tem para também enxergar bem. Então, por exemplo, o paciente de 40 anos que tem uma capacidade acomodativa de 2, que isso aqui é uma média populacional, e recebe uma adição de 1, ele vai ter uma distância de trabalho com essa lente de mais 1, no máximo na distância de 1 metro, que é o mais 1, e se ele usar os 2 que ele tem, ele vai conseguir 33 centímetros. Então ele vai conseguir uma profundidade de foco de 67 centímetros com adição de mais 1. Esse mesmo paciente, se ele receber uma adição de mais 2, ele vai ficar com a distância máxima de 50 centímetros, somado com a capacidade acomodativa dele de 2 dioptrias, de 25 centímetros. E a amplitude de foco diminui para 25 centímetros, ou seja, de 67 centímetros que ele tem de profundidade de foco, ele vai ter agora 25 centímetros. Qual que é a melhor? A menor adição possível, que vai dar mais espaço para ele.